Olá, sedentos e sedentas, bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Kailin Izardi e comecei esse canal com o intuito de buscar outras pessoas, né, outros sedentos, outras sedentas por mais de Deus, por mais da palavra de Deus, por mais crescimento em Deus, né, que queiram estar entrando comigo nesse barquinho e remando junto. E se você é uma sedenta, se você é um sedento, sinta-se convidado a remar comigo. Sempre que nós nos determinamos a fazer a vontade de Deus para nossa vida, a seguir o propósito que Deus quer para nós, se levantarão situações específicas, situações diversas, para tentar tirar o nosso foco daquilo que nós deveríamos estar focando de fato. Pode prestar atenção. A partir do momento que você diz assim, olha, vou parar de perder tempo, eu vou buscar qual a vontade de Deus para minha vida, e Deus vai me falar, e eu vou focar nisso, e eu vou estudar, e eu vou, fazer o que me provém fazer. E é impressionante como quando você toma essa decisão de obedecer aquilo que Deus tem nos falado, sempre que nós tomamos essa decisão, os levantes são diversos. Na mente, no coração, conflitos externos, conflitos internos, coisas banais. São inúmeros os levantes que surgirão no seu dia a dia para tentar te desfocar. Por exemplo, um determinado dia você vai dormir e você diz: eu vou fazer isso, tal hora eu vou orar, durante o meu dia eu vou fazer isso, mas eu vou procurar focar, meditar naquela palavra, e a partir do momento que você faz isso, você percebe que o diabo ele vai investir mais fortemente exatamente para tentar te fazer o oposto daquilo que você se propôs a fazer, porque aquilo te aproximaria cada vez mais do seu destino profético, daquilo que Deus planejou para você. Então, quanto mais você ora, mais próximo você fica. Quanto mais você jejua, mais próximo você fica. Quanto mais você foca naquilo que você tem para estudar, um estudo dirigido, e você quer ocupar a sua mente com aquela palavra, e você entende? Você tá seguindo a sua rotina normal, de trabalho, de cuidados da casa, enfim, dos seus afazeres, mas você tá focado no que você precisa focar. Que são coisas que vão te aproximar do cumprimento daquilo que Deus falou ao teu coração, do cumprimento do chamado de Deus para a tua vida. E quanto mais você se determina nesse sentido, mais o diabo ele vai investir para que você se distancie, para que o contrário aconteça. Nós não devemos nos enganar, porque o mundo espiritual ele existe. Isso é um fato. Podemos não querer acreditar, podemos nos negarmos a acreditar nisso, mas o fato é que ele existe. E sempre que você determinar em seu coração viver aquilo que Deus determinou para você, uma batalha se inicia. Uma batalha se inicia. E quando essa batalha se inicia, ela não tem mais fim, porque o diabo ele não desiste tão facilmente. Isso se ele desistir em algum momento, né? Porque o fato é que pra ele não tem mais jeito. Mas se ele puder levar aqueles que pertencem ao Senhor, ele vai levar. Então, o que ele vai tentar fazer durante a sua caminhada é te desfocar. Tirar o seu foco do propósito que Deus tem pra você. É tirar o seu foco das práticas que vão te aproximar mais e mais do cumprimento daquela promessa de Deus para sua vida. Eu não sei qual é o chamado de Deus para sua vida. Se você não sabe, eu te aconselho a buscar nele, descobrir. E se você, por exemplo, tem um chamado
para ministrar louvor, um exemplo. Então ele vai fazer de tudo para que você não ore, para que você não medite na palavra, para que você não consiga ter ali a tranquilidade que você precisa para fazer o seu devocional. Ele vai fazer de tudo para impedir a sua adoração pura a Deus. Se você tem um chamado para pregar, por exemplo, ele vai levantar diversas situações, são conflitos, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja onde quer que seja, para tentar te tirar do espírito. Ele vai tentar criar distrações diversas para que você cada vez mais medite menos na palavra, para que você não tenha aquele tempo de qualidade com o Senhor na sua casa. Ele vai tentar de diversas formas para que você não jejue. E ele vai investir de todas as formas. Ele vai investir de todas as formas para que você não tenha práticas que vão te fortalecer espiritualmente, para que você não tenha práticas que vão te aproximar de Deus. Isso é algo que eu tenho vivido muito na minha vida, né? Isso sempre existiu e sempre existirá na vida de todo aquele que leva a palavra de Deus a sério, que leva o chamado de Deus a sério, que leva a vontade de Deus a sério pra sua vida, que não leva isso como uma brincadeira, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que sempre levei muito a sério a palavra de Deus, a vontade de Deus pra minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que busquei entender qual é o propósito dele pra mim, o que ele de fato gostaria, né, que eu fizesse, qual o direcionamento dele pra minha vida. Eu sempre fui essa pessoa que buscou. Eu me converti bem jovem, então desde jovem, desde que me converti, eu sempre fui essa pessoa, aquela jovem, aquela adolescente que buscava entender, que buscava, né, que sempre fui essa sedenta por mais de Deus, sedenta pela palavra, sedenta por descobrir quem Deus é, o que Ele tem, qual a vontade dele pra minha vida. E quando você é essa pessoa que leva a palavra de Deus a sério, que entende a seriedade que é a presença dele, que é a seriedade que é o mundo espiritual, o diabo ele vai investir ainda mais fortemente, porque ele sabe que você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Então ele vai tentar te desfocar, ele vai tentar criar distrações diversas. Eu lembro que na minha adolescência foram muitas as distrações que ele tentou criar. Talvez se o Senhor não tivesse me alertado, se eu também não fosse uma pessoa sedenta por mais de Deus, que buscou entender qual a vontade dele para minha vida, talvez o meu futuro tivesse sido outro. Porque foram muitas distrações, né? Amizades que queriam induzir a práticas que não condiziam com a palavra, namoros sem propósito, faculdade que não estava acrescentando em nada, que não era o que ele queria para minha vida. Então, se eu não tivesse buscado ser aquela pessoa que buscava entender o que o Senhor quer, o que o Senhor precisa que eu faça, qual a decisão que eu preciso tomar, eu quero estar alinhada com a tua vontade. Então, se eu não fosse essa pessoa, provavelmente eu teria seguido naquela prática, naquela decisão errada, e provavelmente o meu destino teria sido outro. Provavelmente o meu futuro teria sido outro. Com certeza teria sido outro. Então, quando você é uma pessoa sedenta por mais de Deus, ainda que venham as distrações, você sempre vai ter ali um escape dele. Porque você sempre vai ser aquela pessoa que vai identificar, sabe? Olha, isso aqui é uma distração. Alguma coisa não tá certa, algo tá errado. Então, isso vai te ajudar muito. Isso vai te ajudar muito a permanecer firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Então, vão vir distrações? Sim, vão vir distrações. Você pode muitas vezes até começar um caminho errado. Mas se você é uma pessoa que é sedento por mais de Deus, que leva ele a sério, ele vai te alertar e você vai conseguir voltar a tempo, sabe? E nunca mais cometer aquele erro.
Porque uma vez que você aprendeu um caminho errado e você entendeu a gravidade do que teria acontecido se você tivesse continuado naquele caminho, você nunca mais vai entrar por aquele caminho. Você pode errar por outros caminhos, mas por aquele não. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, olhando para trás, hoje, olhando para as vivências que eu tive, eu vejo o quanto o Senhor me livrou de muitas decisões erradas, o quanto Ele me livrou de muitas situações que eu poderia ter me colocado ali em risco, que eu poderia ter colocado em risco o destino profético que Deus tinha para a minha vida. E o quanto eu poderia estar arrependida hoje, o quanto eu poderia ser uma pessoa frustrada hoje. E eu observo ao meu redor durante essa minha caminhada com Cristo, que são de exatos 15 anos, né? Exatos 15 anos, eu vejo quantas pessoas que passaram pela minha vida, quantas pessoas eu convivi, que escolheram continuar nas suas decisões erradas, né? Escolheram não buscar o direcionamento de Deus para suas vidas e optaram por continuar nas suas decisões erradas e hoje não estão numa situação boa, porque não entenderam a seriedade de se buscar o direcionamento de Deus em tudo que fizermos. Se nós entendermos a importância de buscarmos o direcionamento de Deus em tudo que fizéssemos, nós com certeza nos frustraríamos menos, nós com certeza nos erraríamos menos, nós com certeza colheríamos menos frutos amargos, menos frutos podres. Se nós entendêssemos o poder que há em se tomar uma decisão dirigida por Deus, de fato e de verdade, né? Você ter um relacionamento profundo, de fato, com o Senhor, você entender quem Ele é, quem a pessoa dele é e o que a pessoa dele quer para a sua vida. Isso é muito importante e isso faz toda a diferença na nossa caminhada. E quando nós falamos em distrações, nós estamos falando do fato de você muitas vezes perder tempo com algo que não vai te acrescentar em nada. Nós estamos falando do fato de você muitas vezes estar em um lugar em que você não deveria estar. Nós estamos falando e muitas vezes você está fazendo algo que você não deveria estar fazendo. Você está pensando algo que você não deveria estar pensando. Você está sentindo algo que você não deveria estar sentindo. Você está falando algo que você não deveria estar falando. Distrações. Coisas que tiram o teu foco do que realmente importa. Exemplo muito claro de alguém escolhido por Deus, uma pessoa que foi ungida por Deus, que foi escolhida pelo próprio Deus, que foi Davi. Naquele momento em que Davi, olha para Betseba e deseja Betseba, ele olha para ela e deseja ela e toma aquela mulher para si. Nós vemos que naquele momento em que Davi se distraiu, claramente, nós vemos Davi se distrair. E por conta daquela distração, por conta de ele ter alimentado aquela distração, ele colheu frutos amargos. Nós vemos Davi viver consequências pro resto da sua vida por conta daquela decisão, por conta daquela distração, por conta de um momento em que ele deixou aquela distração ser mais forte que ele. Isso por quê? Porque ele estava em um lugar onde ele não deveria estar naquele momento. A Bíblia fala que ele estava no palácio, enquanto o seu exército, os seus homens estavam na guerra, estavam pelejando. E onde Davi deveria estar? Davi deveria estar na linha de frente da batalha. Davi não deveria estar no palácio. Davi deveria estar na guerra. Então, sempre que nós nos deixamos
ser levados pelas distrações, sempre que nós nos permitimos estar em um lugar onde Deus não nos chamou para estar, sempre que nós nos permitimos tomar decisões que Ele não nos dirigiu a tomar, sempre que nós nos permitimos viver de uma forma que Ele não nos dirigiu para viver, nós colhemos consequências ruins, de morte, consequências muitas vezes drásticas. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós nos deixamos distrair por coisas que nós não deveríamos estar nos deixando. E isso nos desvia do propósito. Isso nos desvia da vontade de Deus para a nossa vida. Isso nos desvia dos planos de Deus para nós. E muitas vezes nós colhemos consequências dessas distrações que nós nem entendemos, mas que são consequências de distrações. Quantas vezes nós oramos antes de tomar uma decisão? Quantas vezes nós oramos antes de começar o nosso dia, por exemplo? Quantas vezes nós levamos a sério a leitura da Bíblia? Gente, muitas vezes a gente não tem a noção do poder que há naquele livro quando você se dispõe a levar ele a sério, a ler e a buscar entendimento do Espírito. Muitas pessoas não têm noção do poder que há nisso, da vida que é gerada dentro de nós. Quando a palavra diz que ela é vida, é porque ela é vida. Quando ela diz que ela vivifica, é porque ela vivifica. Gente, esse livro tem superpoderes. É um fato. Ele tem superpoderes. Ele tem superpoderes. Ele tem o poder de nos transformar. Ele tem o poder de nos abrir o entendimento. Ele tem o poder de nos ajudar a tomar decisões certas. O que nós muitas vezes não queremos fazer é buscar viver de acordo com essa bússola. Então nós queremos tomar decisões por nós mesmos, nós fazemos o que nós achamos que é certo, e o Senhor abençoa, e o Senhor tá na frente, e é isso. Não, gente, não é assim que funciona. E quando a colheita vem, a gente acha porque é culpa do fulano, é culpa do cicrano, é culpa do beltrano. Não, é culpa nossa mesmo. É culpa nossa mesmo que não buscou entender qual é a direção de Deus para nossa vida. É culpa nossa mesmo. E distrações, elas trazem consequências. Eu não estou dizendo que você não vai ter distrações. Porque se tem uma coisa que eu tenho vivido nos meus últimos dias, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, é isso, sabe? Desde o começo da semana Ele tem falado isso, e eu tenho vivido isso no meu dia a dia. Eu tenho visto como o diabo é sarcástico, como ele é esperto, entendeu? Então ele vai muitas vezes agir de uma forma sutil. Entendeu? Para tirar o teu foco totalmente. Muitas vezes você tá ali, determinado, meditando uma palavra e tal, aí vem um e conta uma história e tira o teu foco completamente daquilo que você estava meditando. Aí vem outro e conta uma fofoca e tira o seu foco completamente daquilo que você estava meditando. Aí vem outro e tem um conflito, uma confusão, e tira o seu foco daquilo que você estava meditando. E é assim que o diabo faz. E quando você vê, você terminou o seu dia e você tá estressado, você tá angustiado, você tá triste. Por quê? Porque as distrações ocuparam você durante todo o seu dia. Eu não estou dizendo que você não vai ter distrações. O que eu estou dizendo nós temos o poder de decisão de permitir que aquelas distrações ganhem terreno em nós ou não. Nós temos o poder de decidir o que de fato deve ter peso no nosso dia, na nossa vida. O que de fato tem importância para nós. Nisso nós vamos focar. Naquilo que realmente é importante para nós é o que nós vamos focar. Então, se aquela palavra, entendeu que Deus quer falar ao seu coração através daquela palavra que está ardendo no seu coração, é mais importante, é nela que você vai focar. Se aquele conflito, aquela confusão, aquela fofoca, enfim, é mais importante para você, então é naquilo que você vai focar. Ponto. E os frutos virão a partir daí. A sua decisão vai definir quais frutos você colherá. Se bons frutos ou se frutos amargos. Se frutos doces ou se frutos azedos.
Então, tirando o exemplo de Davi, que é um exemplo muito conhecido, né? Que é quando ele se distrai ali com Betseba porque ele estava num lugar onde ele não deveria estar. Nós temos um outro exemplo também muito forte e muito claro, muito, muito coringa, que todo mundo conhece, que é o exemplo de Adão e Eva. Gente, esse exemplo é muito, muito, muito claro. Veja bem, eles tinham tudo. Eles tinham o jardim inteiro para eles. Eles tinham tudo que eles precisavam. Eles não tinham nada de ruim ali para desfrutar. Eles só tinham tudo que era bom. E ainda mais a presença de Deus ali, vivo, ouvindo a voz de Deus, vendo Deus. Eles eram puros. Então eles tinham tudo que realmente importava, tudo que era realmente importante. E o diabo, ele consegue ludibriar de tal forma, de uma forma tão de um jeito, os dois, que por conta daquela distração, eles acabam perdendo tudo. E aquela distraçãozinha que eles permitiram que aquela distração entrasse, o diabo foi lá, distraiu Eva, aí Eva foi lá, distraiu Adão, e o diabo conseguiu distrair os dois, né? E essa distraçãozinha, uma mordidinha no fruto, nossa, mas só uma mordidinha, só um fruto, e aquela distração, gente, gera consequências até hoje. Foi por conta daquela distração que hoje nós conhecemos o pecado, nós conhecemos o que é dor, nós conhecemos o que é sofrimento, nós conhecemos o que é morte. Não existia morte, não existia dor, não existia doença, não existia pobreza. Gente, não existia nada disso. E uma distração fez surgir todas essas coisas. Veja bem o peso, o poder que há em uma distração. A distração estava ali. O diabo, ele não é besta, então ele vai tentar você sim, ele vai tentar sim te desfocar, ele vai tentar sim te fazer decisões que não estão alinhadas com o que Deus quer pra tua vida. Ele vai fazer. Isso é um fato. Ele vai fazer isso todo dia, toda hora, no trabalho, na rua, em casa, dentro de você com você mesma, ele vai fazer. Mas nós decidimos se nós nos deixamos levar por aquela distração ou se nós nos controlamos e buscamos no nosso Pai, no Senhor, aquele que nos sustenta, discernimento, força, ânimo, coragem para não tomar aquela decisão precipitadamente. Então o poder de decisão está nas nossas mãos. O poder de decisão estava nas mãos de Eva. O poder de decisão estava nas mãos de Adão. O poder de decisão estava nas mãos de Davi. Sim, o poder de decisão estava na mão de todos eles. E eles decidiram se deixar levar por aquelas distrações. Eles decidiram se deixar levar. E ambos colheram frutos terrivelmente amargos. Gente, depois vocês leiam lá. Se você não conhece ainda essa história, esse exemplo de Davi, lê lá depois o quanto Davi sofreu depois de ter se deixado levar por aquela distração. Quantos frutos amargos que ele colheu, que ele mesmo se deu conta depois do quanto ele se distraiu, do quanto ele se precipitou naquela decisão. Então isso acontece com a gente hoje. A mesma coisa acontece com a gente. Não mudou, tá bom? Não mudou. O Deus deles é o mesmo Deus nosso. Aquele mesmo Deus, sabe? Que ia lá encontrar com Adão, com Eva, conversar com eles. Aquele mesmo Deus que foi lá e escolheu Davi pelo coração dele, por quem ele era, não pela aparência. É o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus que nos escolhe hoje. É o mesmo Deus que fala conosco hoje. É o mesmo Deus que está aqui. Se nós o buscarmos. Se nós buscarmos o conhecer. O problema é que a religiosidade está exacerbada demais.
O problema é que as pessoas estão se deixando levar muito por distrações, gente, muito. E muito mais ainda nessa era de entretenimento, de tecnologia, onde a informação tá muito mais globalizada. E muitas vezes você pega ali a Bíblia pra ler, e você vai ler, e você vai meditar, e você vai crescer. Aí de repente você vê lá o seu celular e tem lá a notificação e você vai olhar só o que, deixa eu olhar só o que. Daqui a pouco você já passou 1 hora e você perdeu tempo ali no seu feed e no fim das contas você não leu Bíblia, você não meditou, você não orou, aí você vai já se levanta já estressada, angustiada, porque você não fez o que você se propôs a fazer, o que você deveria ter feito, porque você não focou no que você realmente deveria ter focado. Então você preferiu se deixar levar pela distração. Você tinha a opção de não se deixar levar, mas você decidiu se deixar levar. Essa decisão é nossa. A distração, ela vai sempre estar lá. O entretenimento vai sempre estar lá. Principalmente na era em que nós vivemos. Nós temos que ter a escolha, a decisão de não nos deixarmos levar por isso. Isso não pode dirigir a maior parte do nosso dia. Sabe por que as pessoas estão colhendo tantas coisas, se frustrando em seus casamentos, se frustrando na criação dos filhos, muitas vezes, estão se frustrando de diversas formas profissionalmente? Porque elas não buscam viver de acordo com essa bússola aqui, ó. Elas ainda não entenderam o poder que há nesse livro. Gente, sério, eu vou falar de novo. Esse livro tem superpoderes. Gente, acredita em mim, ele tem superpoderes. Então, quando você se dispõe a ler, ainda que seja um versículo por dia, você não está entendendo, não. Você não está entendendo o poder que um versículo por dia vai gerar dentro de você. O quanto esse um versículo por dia vai mudar aqui, ó, tua mentalidade. O quanto esse um versículo por dia vai te aproximar de Deus. O quanto esse um versículo por dia vai te transformar. De tal forma que você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Sim. Ele tem superpoder e ele tem o poder para fazer isso. Gente, tá aqui. Tá disponível. O Senhor tá disponível para nós. O Senhor estava disponível para Adão. O Senhor estava disponível para Eva. O Senhor estava disponível para Davi naquele momento em que a distração chegou. Mas o que eles decidiram? Se deixar levar pela distração. Eles decidiram tirar o foco do que realmente importava para focar no que não era importante, para focar no que lhes traria dano. Porque a palavra do nosso Deus, ela nos enriquece. A Bíblia diz que ela nos enriquece. Ela não nos causa dano. Não, ela não nos causa. Ah, Karen, mas eu sirvo a Deus, mas eu passo por luta, eu tô passando por isso, por essa dificuldade, eu tô passando pela dor do luto, eu tô passando pela perda, eu tô passando... Enfim, gente, a dor, ela vai ser sempre presente. A frustração, muitas vezes, ela vai estar lá. A dificuldade, muitas vezes, vai estar lá. Mas eu posso te garantir uma coisa. Essa dor não é para a sua morte. A dor que muitas vezes o Senhor permite que nos alcance não é para nos matar. É para nos fortalecer. É para nos amadurecer. Kali, mas como assim? Sim, eu sei mesmo. É difícil mesmo de ouvir isso. Para mim também foi difícil ouvir isso. E foi muito difícil para mim ter que aceitar essa verdade. Porque nós não queremos aceitar essa verdade. Porque a verdade é que nós não queremos sentir dor. Nós não queremos passar por dor. Gente, mas... a verdade é que a dor é a única coisa que nos amadurece. A dor é a única coisa que muitas vezes nos faz crescer. A dor, muitas vezes, é o único meio, é o único caminho que o Senhor encontra de nos trazer para Ele. É um fato. É difícil aceitar? Sim, é muito difícil aceitar. Eu não estou aqui te questionando nada, mas estou te dizendo que essa dor não é para a morte.
Eu estou aqui te dizendo que essa dor é para a vida, sim. A palavra de Deus diz que a vontade dele é que tenhamos uma vida e uma vida abundante. Abundante em todos os aspectos. Abundante em alegria, abundante em paz, abundante em graça, abundante em força. Gente, não há nada melhor do que você viver em contentamento, do que você descobrir o que realmente importa. O poder que há na presença de Deus é o poder que há na presença do Espírito Santo. E o quanto isso muda a sua vida, e o quanto isso muda a forma com que você enxerga as coisas, com que você passa por coisas, por dificuldades, por problemas, por desafios para você. Isso te enriquece. Ele diz na sua palavra que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ainda que muitas vezes para nós essa vontade pareça ser de dor, ainda que muitas vezes essa vontade para nós pareça não ser uma vontade boa, perfeita e agradável, ela ainda assim será uma vontade boa, perfeita e agradável. O foco é o que vai nos fazer chegar ao cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. Você vai ter muitas oportunidades de se distrair. O diabo vai colocar muitas situações na sua vida, banais ou não, para tentar tirar o teu foco daquilo que Deus colocou no seu coração. Mas o segredo está em nós olharmos para o que realmente importa, em nós focarmos no que realmente importa. Porque no fim das contas, haja luta, haja dificuldade, haja o que quer que seja que haja, no fim das contas, a presença é o que realmente importa. Você concorda comigo? A presença é o que realmente importa. Ah, mas eu tô passando necessidade. A presença é o que realmente importa. Ah, mas eu não comprei aquilo que eu queria comprar. A presença é o que realmente importa. Ah, mas eu não casei com aquela pessoa que eu queria. A presença é o que realmente importa. Ah, mas eu não consegui passar naquele concurso, naquele vestibular, eu não consegui aquele emprego que eu queria. A presença é o que realmente importa. Ah, mas eu queria que a minha vida tivesse assim, tivesse assado. A presença é o que realmente importa. No fim das contas, gente, a presença é o que realmente importa. Porque não adianta você ter tudo e não ter a presença. Não adianta você ter tudo que alguém gostaria de ter e não ter a presença. A presença é o que realmente importa. Ela é a única coisa que vai nos trazer contentamento. Ela é a única coisa que vai nos preencher. Ela é a única coisa que vai nos satisfazer de verdade. A presença é o que realmente importa. Gente, quantos casos a gente não vê aí de pessoas riquíssimas, com bens exacerbados e sofrendo com depressões, tendo que tomar remédio para dormir, com problemas de insônia, porque não conseguem dormir, porque não tem paz, porque não tem alegria, porque não tem o que realmente importa. E nós temos o que realmente importa. Olha quanto isso é importante, quanto isso é valioso. No fim das contas, a presença é o que realmente importa. Nada mais importa no fim das contas de verdade. A presença precisa ser suficiente. No fim das contas de verdade, a presença tem que nos satisfazer tão somente. A presença é o que realmente importa. Por isso, não se distraia. Veja bem. Vigia, olha a tua semana, vão aparecer distrações no teu dia a dia. Esteja sempre alerta. Adão e Eva falharam porque não estavam alerta. Davi colheu frutos de dor porque não estava alerta. Então as distrações vão estar lá a todo momento, mas o seu foco tem que estar no que realmente importa. E o que realmente importa? Exato. A presença é o que realmente importa. Nada mais importa, esquece. Isso é o que realmente importa, porque quando você entende que a presença é o que realmente importa, as tuas decisões serão dirigidas por ele, entende? Quando a distração vier, ele vai estar lá, opa, desperta, foca aqui, ó, foca aqui, foca aqui, foca aqui, porque você foca aqui, porque é aqui que realmente importa. Muito obrigada por assistir esse vídeo.
sedento. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado por remar comigo no mesmo barco, muito obrigado por crescer junto comigo aqui nesse canal. Eu não consigo te expressar o quanto eu sou grata pela sua vida. Não esquece de deixar aquele lindo like de sempre, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você acha que essa palavra pode ajudar um amigo, uma amiga que de alguma forma está se distraindo com alguma decisão que não deveria estar se distraindo, com alguma coisa que não deveria estar focando, envia para essa pessoa. Talvez da mesma forma que esse vídeo te ajudou de alguma forma, possa ajudar ela também. E não esquece, por favor, o seu like ajuda muito esse canal a crescer e esses vídeos a alcançarem outras pessoas. Então, foco na semana, foca no que realmente importa, fecha as portas para distração e vai fundo naquilo que Deus tem para a tua vida, porque com certeza se você fizer isso, se você decidir focar no que realmente importa, Ele vai te dirigir nas tuas decisões e os seus frutos não serão amargos, os seus frutos não serão de dor, os seus frutos serão doces, os seus frutos serão de alegria. Não esquece, Ele é o que realmente importa para nós.